Tudo bem até aqui, gente? Ah, você tá sem áudio, que nem? Então, qualquer coisa, manda mensagem aí no chat, que aí eu acho que eu vejo. Alguma coisa a acrescentar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa que eu deixei passar? Alguma dúvida, alguma coisa? Qualquer coisa? Se for escrever e for muito longo, você manda um pera, que aí eu vou entender que você tá digitando, aí eu espero. Mas acho que não tem nada, ninguém vai falar nada agora. Ah, eu entendo a solidão dos professores no EAD agora. Cadê a Jaque? Jaque, se manifeste, estou me sentindo sozinho. A Jaque nem entrou ainda. E, Tá meu aqui. amigo, é que a gente tá no computador da Carol. Se você abrir a Ah, câmera, vai tá. aparecer com você. Ah, entendi. Vamos Já abrir. abri, já tá. Ah, já abriu? Ah, Ah, vamos fazendo juntas. ai, que delícia. Só falta uma pipoca aí para acompanhar. A Carol quer dar gin pra gente. Nossa! Ia preparar um gin, mas elas não querem. Ah, eu sou super a favor. Não, Reforço segunda-feira, negativo. essa hora, a gente não vai lembrar de nada amanhã na prova. Eu fiz eu tirei minha carteira de ressaca, gente. É sobre isso. E eu fui bem, hein? Fui bem. Fala pra mim amanhã. Ô, Gil, se eu não ver você e sua galerinha sentada ao meu lado amanhã, eu vou contar tudo para a professora. Tá, tá bom, eu vou, prometo. Eu acho que a professora vai deixar a gente contar, não é pra só sentar do lado, não. Tá. Rezar para Leonor deixar a gente Eu entendo conversar tudo. um pouco. Eu Oi? entendo tudo. Eu Aham. entendo tudo. Mas tem hora que eu paro para pensar se eu entendi mesmo, aí eu acho que eu não entendi nada. Mas eu não sei de nada. Uhum. Ele vai entrar no conceito de liberdade, que foi um texto que para nós foi tranquilo. A gente leu. Vamos lá, toca daí, amigo. Mas você falou que na hora que você para pensar, você fica com alguma dúvida. Tem algum conceito aqui que você ficou com dúvida? De seleção por consequência, alguma coisa assim? Então, essa parte hoje de manhã a gente já ficou lá na facul estudando bastante, né? Eu acho que deu para interiorizar bem. Tá, certo. Qualquer dúvida é só dar um alô aí. Pode deixar. A gente teve dúvida nessa que você acabou de falar um pouco aí dessa classe, porque a gente não ouviu da Leonor e tinha no texto. Uhum, A gente ficou meio assim também com esse selecionador e uhum. instanciador aí. Eu coloquei porque ela falou, né, claramente. Tem coisas que não estão nos slides, mas que vão cair na prova. Então, eu coloquei. E ela não falou nada disso, mas Sim, tem que eu não estudei pelos slides, eu estudei puramente pelos textos, depois que ela falou isso. a gente também pegou só os textos. Aham. Tudo que está aqui são os textos. Tá, então, vamos entrar por um negócio que é muito interessante e pode gerar muitas discussões, que é o conceito de liberdade. Nossa, a gente podia fazer, tipo, pular uma aula do Juca e fazer uma aula inteira de discussão sobre liberdade, porque tem muitas implicações. Tem até um livro aqui que eu estava lendo de comportamental que fala sobre essas implicações de responsabilidade criminal, sobre religião, sobre culpa, sobre mérito, muito louco, mas vamos se atentar só à parte de liberdade. O comportamento humano é livre? Eu agora, né, decidi ler esse texto, ou no caso, aos spoilers. Estamos na pergunta ainda, retórica. Calma. Eu agora, apresentando aqui esses slides para vocês. Eu tive intenção de apresentar? Eu tive escolha? Eu tive vontade de apresentar isso? Tive. Não, foi sob pressão. Um pouco também. Um pouco sob pressão. Mas eu decidi fazer esses slides, fazer essa apresentação aqui, eu decidi, por minha livre e espontânea vontade e um pouquinho de pressão, mas eu decidi. Mas se eu decidi ter esse comportamento de vir aqui, mandar o link no Zoom e falar aqui, então eu sou livre, não é? Não é um exemplo de liberdade? Então, decidir é muito usado como exemplo de autodeterminação, né? Então, eu determino minhas próprias escolhas, meu próprio destino. Porém, deixa eu só pegar minha canetinha aqui.
Ah, eu adoro esse leizinho aqui. Porém, a gente tem que lembrar que decidir também é um comportamento. E assim como todo comportamento, tem causa ambiental. Ele é determinado. Ou seja, quando você determina seu ambiente, quando você planeja sua vida, determina tudo o que vai acontecer, seu destino, isso já foi determinado pelo seu ambiente. Então, não tem para onde correr. Então, como a Jaque já nos adiantou, o comportamento humano é livre? Não, não é livre. Sendo assim, na filosofia behaviorista, o comportamento humano, em essência, é determinado. Aí tem uma frase do Skinner, que é: a hipótese de que um homem não é livre é essencial para a aplicação do método científico ao estudo do comportamento humano. A gente vai entrar nesse mérito aqui do que o Skinner falou, de ele ser essencial para a análise do comportamento, mais para frente. Mas isso daqui é só para reforçar que, sim, na análise do comportamento, no behaviorismo radical, né, nessa filosofia behaviorista de Skinner, sim, o ser humano ele é determinado, ele segue uma linha determinista. Mas se o ser humano ele é determinado pelo ambiente, nada que a gente faz por vontade própria, né? O ser humano é um ser passivo, ele é uma tábula rasa, né? Como a própria professora de psicanálise falou, é fácil a gente cair nesse conceito, né, de tábula rasa na comportamental. Mas, na verdade, não, a gente não é uma tábula rasa, né? O próprio comportamento operante refuta essa ideia no seu próprio nome, né? Um comportamento, para ele ser operante, ele tem que operar no mundo, ele tem que operar no ambiente, interagindo com ele, desse modo, havendo consequências para esse comportamento. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou interagindo com vocês. Eu estou operando no ambiente, eu estou transformando no ambiente, meu ambiente está me transformando. Então, não tem como você chegar e falar que o ser humano é um agente passivo na comportamental. Longe disso. A gente podia falar isso lá em Watson, porque o Watson falava só de comportamentos respondentes, que é tipo luz forte, a pupila contrai, tem comida, a gente saliva, esse tipo de coisa. Isso a gente está sendo passivo, a gente só está respondendo um estímulo. Agora, aqui não, a gente está interferindo no ambiente, né? Pessoa e ambiente se interagem, né, mutuamente, se mudando. Só que a única diferença é que o ambiente, ele vai determinar o comportamento. Mas isso não quer dizer que o comportamento não possa interagir com o ambiente também. Entendeu? É tipo, sei lá, um robô, né? Um robô, a gente criou o robô, a gente determinou o código lá de linha do robô, mas ele pode interagir com a gente. E ele pode mudar a gente também, né? Ó, criptomoedas, esse tipo de coisa assim, né? Coisas que são invenções nossas, né? Coisas digitais que acabam influenciando muito mais nossa vida do que a gente influencia eles. Que coisa louca, né? Tá. Eu tinha colocado, né, esse negócio aqui, essa imagem aqui, porque lembrava muito aquele bendito livro do Skinner, que acho que todo mundo aqui guarda grandes lembranças, né? Que é o de análise do comportamento. Aquele lá que tinha que ficar colocando, eliciava, emitia, estímulo delta. Nossa, que saudade daquela época, hein? Puta que pariu. Aqui já mostra, né, nessa capa aqui, já mostra o que Skinner pensava do comportamento, né? A gente é determinado, meio que manipulado pela nossa história, né? Pelas consequências dos nossos atos, pelas consequências que selecionaram o nosso comportamento. Aí a seleção por consequências de novo. Então, a gente é refém da nossa própria história de vida. A gente é refém de tudo aquilo que a gente já passou. Todo o nosso repertório, ele existe em nós por causa da nossa história. A gente não pode mudar ele, sabe? Mas eu consegui mudar um comportamento que eu tinha. Mas só pelo simples fato de você mudar e outras pessoas não conseguirem, significa que na sua história de vida, você conseguiu emitir esse comportamento de mudar, sabe? Então, na clínica, é determinismo puro. O comportamento é puramente determinado, tá? Então, ó, para Skinner, o pressuposto de que o comportamento humano são determinados é vantajoso, né? A gente está falando aqui das implicações da clínica. Por que ele é vantajoso, né? Como o próprio Skinner tinha falado naquela frase que eu mostrei. Pois, com essa ideia, os analistas podem ter convicção, que nem antes no... Ih, tá falando que a minha internet tá
Tá instável, tá travando ou tá bem? Tô travando? Ah, não estão me respondendo. Será que estou travando? Não? Ok, obrigado. Tá. Então, assim como a ideia dos três determinantes e da seleção por consequências é importante, do mesmo modo é o conceito de determinismo aqui. Ele é importante porque... Tá bom, obrigado, Kené. Ele é importante para que os analistas eles tenham convicção que todo comportamento tem uma causa, tem um determinante. Então, por mais difícil que o comportamento de um cliente possa ser, o clínico analítico ele vai pensar, não, na minha concepção, nessa minha teoria, tem uma causa. Então, ele vai até o fundo e quando ele achar essa causa, ele vai conseguir alterar, né, essa causa sendo o ambiente, né? Esse aspecto do ambiente que selecionou esse comportamento e vai conseguir alterar ele, né, numa intervenção e, através dessa intervenção, modificar o comportamento desse indivíduo, entendeu? Então, é muito vantajoso ter essa concepção de determinismo quando a base de comportamental é identificar, prever, né? No caso, tipo, prever os comportamentos e modificar. Então, identificar, prever e modificar comportamento. Essa é a base da análise do comportamento. E se o comportamento não é determinado, essas bases ficam meio confusas, ficam mais fracas. Então, se o comportamento é determinado, então sempre vai ter uma causa. E se as causas elas levam ao comportamento, então a gente consegue prever através das consequências qual vai ser o comportamento da pessoa, sabe? E se são as consequências que moldam o nosso comportamento, se a gente alterar as consequências, o comportamento também vai ser modificado. Então, tá vendo como o determinismo é a base da comportamental? O determinismo é a base para o tratamento da comportamental. Alguém quer falar alguma coisa? Algum psicanalista quer meter o pau em comportamental? Dani, Jaque, podem ficar à vontade, tá bom? Não, eu respeito todas as abordagens, professor. Ai, deixa eu só ligar o ventilador para calor. Tá. Ô, Gil, você Oi. falou que a gente vai identificar, prever e intervir, é isso? E modificar. Modificar. Beleza. Viu? Interessante. Só que aí, para modificar, a gente tem que intervir, né? Que é a base de toda a psicoterapia, que é a parte de intervenção. Então, na comportamental, a intervenção, né, psicoterápica se dá na modificação do comportamento. Então, quando você passa para o seu cliente uma lista de tarefinhas para ele fazer durante a semana, esse tipo de coisa, ou como a própria Leonor deu exemplo, né, com a criança lá falando com a mãe, olha, deixa ele ir para a escola sozinho, ou deixa ele no parque, ela foi com o menino lá no parque, tudo isso é a intervenção terapêutica, né, que tem como objetivo na análise do comportamento modificar o comportamento, tá bom? Ah, beleza, agora ficou claro. Obrigada. Imagina. Tá. Liberdade e behaviorismo. Então, se não existe liberdade, se tudo que a gente faz é determinado pela nossa história, né? Como que fica esse conceito de liberdade? A gente pode, tipo, alguém que é comportamental, sei lá o que, alienista, sabe? Nada faz sentido, esse tipo de coisa. Como é que fica governos ditatoriais, esse tipo de coisa? Então, na análise do comportamento, os analistas comportamentais podem sim defender certos tipos de liberdade, sem cair em contradição com a filosofia. Aí a gente vai ver alguns desses tipos de liberdade. A liberdade como um sentimento. Então, né, assim como a felicidade, a fé, a perseverança, entre outros sentimentos positivos, o sentimento de liberdade vem de reforços que nossos comportamentos têm. Ou seja, quando fazemos, por exemplo, eu faço o que eu quero e eu me sinto bem, né? Eu faço o que eu quero aqui, me sinto bem, sou reforçado, então eu sinto que eu tenho um sentimento de liberdade. Que assim como os sentimentos reforçadores, é usado na clínica. Então, felicidade, fé, perseveração, pensa num monte de sentimentos bons.
Liberdade é um deles. Eles são usados também na clínica, até porque sentimentos bons são reforçadores também, né? É a gente próprio reforçando, né, com esse sentimento que a gente tem. Então, liberdade como um sentimento, como um reforço, né, como um reforço positivo, é usado na clínica, sim, mas não como um conceito, né? Não, ele é implicado como um sentimento. Então, eu sinto liberdade, né? Meus comportamentos podem ser determinados, mas eu tenho um sentimento de liberdade. Liberdade como diminuição ou eliminação de coerção. A coerção, como punições... Ah, deixa eu só lembrar de um negócio. Nossa, no semestre passado, não sei vocês, mas foi podre. Eu não lembro de nada de comportamental. Eu pisquei e estava com 7 na nota. Juro para vocês. E eu lembro que na prova caiu se reforço negativo era um jeito de coerção. E eu falei que não, porque para mim reforçador é uma coisa boa e punição é uma coisa ruim. Então, para mim não fazia sentido, né? Que era o que eu tinha aprendido, mas na verdade, reforço negativo, na verdade, é um tipo de coerção, sim, que eu li no texto. Nossa, eu fiquei tão assim das ideias depois, mas, tipo, a gente não pode aplicar coisa de bom e mal, né? Nem na questão do reforço e punição, nem na questão de positivo e negativo, né? Reforço só vai aumentar a chance de um comportamento acontecer. Punição só vai diminuir a chance desse comportamento acontecer. Sem implicação de que uma coisa é boa ou ruim. É o olhar neutro da psicologia do cotidiano, né? Olha só. Enfim, coerção como punição pode gerar sentimentos aversivos, né, para nós. No caso, ansiedade, raiva, tristeza, revolta, entre outros. E isso vai gerar um sentimento, né, uma vontade de contrarresposta a esse estado de coerção. No caso, uma luta pela liberdade, né? Então, esse liberdade como uma diminuição ou eliminação de coerção é nisso. É o comportamento de lutar contra a coerção, contra a opressão. O próprio Skinner ele defende esse ideal de luta por liberdade na sociedade, né? Em instâncias políticas, sexuais e religiosas, incentivando uma educação para a liberdade. Ele fala isso, educação para a liberdade, nos analistas comportamentais. Porque ele acredita que cidadãos críticos, bem informados e ativos cumprem um papel importante para o futuro, né? Para o futuro de nossa cultura e sociedade. Então, Skinner, ele defendia que a gente, como pessoas ativas, como agentes ativos, defendêssemos a liberdade, tá? Então, psicólogo não é neutro, neutro é detergente. E tem muita gente que fala sobre psicologia comportamental e sobre coerção, método de manipulação, de controle, esse tipo de coisa. Skinner, ele deixa muito claro... Ah, peraí que alguém mandou mensagem. Dá-lhe Skinner, isso aí, ó. Dá-lhe nos sistemas opressores. O próprio Skinner fala que ele mostra a análise do comportamento como um método de defesa contra esses sistemas que tentam modificar a gente, que tentam transformar a gente e manipular a gente. Então, para Skinner, o conhecimento é a chave para a liberdade. Para o Skinner, o conhecimento, né, de como essas técnicas de manipulação, de controle funcionam, são a melhor defesa para que eles não aconteçam. Então, os livros de Skinner foram muito vendidos quando saíram, sabe? Estavam, assim, best-sellers, livros de psicologia. Então, a gente saber sobre esse tipo de conceito não é tipo, mas vai ser implicado em manipulação, em controle, esse tipo de coisa. Não, Skinner acreditava que ao disseminar essa noção, as pessoas pudessem, né, se proteger contra esse tipo de atitude, de comportamento de governos e estados, etc. É isso. Tá. E, por fim, liberdade como autoconhecimento. Todo clínico, analista comportamental, quer que o seu paciente tome as rédeas, né, da sua vida, tendo autoconhecimento, mas isso é possível se a gente é determinado? Sim, isso daí é plenamente possível, assim como na psicanálise, né, quando a Cibele falou sobre autoconhecimento e liberdade. Então, a gente consegue ter o que Skinner chama de autocontrole quando os analistas ensinam a gente, ou seja, vamos relembrar alguns conceitos. O ambiente selecionador,
quando ele ensina para nós repertórios de autoanálise, quando a gente consegue analisar e descrever os nossos comportamentos e entender por que eles ocorrem. Então, quando a gente consegue, o que a professora chamou de discriminar, né? Quando a gente consegue discriminar nosso comportamento, quando a gente consegue analisar nosso comportamento, a gente acaba se tornando menos refém dele, que é um pouco do que eu acabei de falar, né? Que Skinner tinha citado sobre conhecimento ser a melhor defesa, né? Contra esses métodos de controle. E o que o próprio Freud fala, né? Que a professora comentou, que para a gente ser um pouco mais livre das amarras do inconsciente, a gente tem que ter o autoconhecimento também, né? Esse mergulho dentro de nós, introspecção, etc. Que na comportamental se dá de outra maneira. Então, é isso. A gente, através do autocontrole, né? De analisar nossos comportamentos e descrevê-los, a gente consegue ter um autocontrole, mesmo que for parcial, dos nossos comportamentos. Já tô dando dor de garganta. Tá. Transtornos psiquiátricos à luz da análise do comportamento. Alguma dúvida até agora? Alguma questão em relação à liberdade? Liberdade é um termo muito interessante para ser debatido. Alguém tem alguma coisa a falar sobre? Por que, Kenéia? Enquanto a Kenéia responde ou não, eu vou falar um pouquinho dos conceitos. Eu fico de olho aqui no chat para ver se a Kenéia responde. O conceito de transtornos psiquiátricos na análise do comportamento. Então, para os analistas do comportamento, né, como a professora tinha falado 2 vezes na aula lá, os transtornos psiquiátricos não são entendidos como doenças ou psicopatologias, mas sim como... Acabou de dar que a minha internet tá instável. Tô travando? Tá, e agora? Melhorou? Tá. Então, elas não vão se dar como... que nem eu perguntei, você falou assim, eu tenho autocontrole, mas preferia não tê-los. Aí eu quis saber por quê. Ouviu agora? Mas dá uma ansiedade esse chat aqui, porque não mostra, tipo, o que Enéia está digitando, sabe? Tá certo, Amanda. Até amanhã. Boa prova para nós. Tá certo, então, voltando aqui. Então, eles não são vistos como doenças ou psicopatologias, mas sim como comportamentos como outros qualquer, que são... que eles sofrem das mesmas influências que a gente já tinha falado antes, né? As influências históricas, ou seja, as filogenéticas, ontogenéticas e culturais. E que são passíveis da seleção por consequências. Kenéia. Kenéia. Eu sei que esse negócio de querer ficar na ignorância é tentador, mas a gente tem que dar uma iluminada na nossa vida. Mas eu entendo esse negócio de querer ignorância, é foda. Então, o conceito de problemas clínicos na análise do comportamento, né? O que é um comportamento problema, né? Por que as pessoas vão para um psicólogo analista do comportamento? As pessoas vão ao psicólogo quando tem algum problema, e para o analista do comportamento, isso significa que o indivíduo não está conseguindo produzir comportamentos que diminuam situações aversivas ou que os deem reforçadores, tá? Nada de novo até agora. Esses problemas podem ser de diversas origens, diversos motivos. Falta de repertório, ou seja, não ter
comportamento para algum ambiente específico, dificuldade em discriminar, ou seja, não saber em que hora emitir um comportamento, acaba emitindo um comportamento que não devia, em um ambiente que não devia, e dificuldade com a intensidade, ou seja, dá uma resposta muito mais intensa do que deveria ser, sabe? Do que, dá uma resposta muito mais intensa do que aquele estímulo precisava, sabe? Então, esses são alguns dos motivos que levam a pessoa a ir ao analista do comportamento. Outro grande dos motivos, né, que faz com que as pessoas busquem um psicólogo é por causa de algum transtorno psiquiátrico. Mas eles devem ser tratados diferente dos outros comportamentos problema ou não, né? Eu pensei, quando eu entrei na aula lá, nossa, essa aula vai ser foda, de transtornos psiquiátricos, será que a análise do comportamento vê sobre isso? Aí a professora fala, é a mesma coisa. Eu fiquei, como assim a mesma coisa, Anjo? Eu brochei que nem quando a professora de psicanálise falou que o inconsciente não está no cérebro. Eu fiquei tipo, como assim? Sabe? Mas depois eu entendi esse conceito. Então, vamos lá, né? Como assim ele não é diferente dos outros comportamentos problema? Assim como os outros comportamentos, os transtornos sofrem de influência dos 3 determinantes, né? Que são os nossos determinantes históricos, né? Que são aqueles lá que eu acabei de falar. Filogenético, ontogenético e cultural. Sendo assim, passíveis à seleção por consequências. E, por conseguinte, a prática terapêutica de intervencionistas do análise de comportamento com o intuito de modificar um comportamento, aumentar repertório, encontrar reforçadores em seu ambiente ou promover autocontrole, etc, etc. Tá? Então, é isso, né? Da seção de comportamentos problema. São comportamentos que não estão conseguindo evitar situações aversivas e que não produzem reforçadores. Então, de um comportamento de, sei lá, fumar, até um comportamento de depressão, ansiedade, TDAH, todos eles são vistos como com a mesma classe, né? Todos são comportamentos e que são problemáticos pelo simples fato de estar gerando uma angústia no indivíduo, tá bom? Então, a gente não separa eles. A multideterminação. Tá, esse conceito pode deixar algumas pessoas com o pé atrás, né, de que não separa muito bem, né, o que é um transtorno psiquiátrico de outro comportamento, etc. As pessoas ficam com o pé atrás porque muitos desses transtornos têm origem orgânica e não no ambiente. Então, por exemplo, transtorno de espectro autista, TDAH, né, transtornos de aprendizagem, todos eles a gente viu nas aulas de neurociência que são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, na formação neurológica da pessoa, esses problemas já foram formados desde que está formando o cérebro da criança ali, sabe? Então, antes de nascer, é uma causa biológica, não é ambiental. Então, como que você vai colocar? Nossa, meu Deus, 10 minutos para acabar. Nossa, eu odeio o Zoom. Mas acho que dá tempo de acabar. Então, é uma causa biológica. Como que você vai enfiar isso com outros comportamentos operantes? E eu entendo esse comportamento, mas a gente tem que entender que para análise do comportamento, né, a psicologia ela é uma ciência natural, como a biologia, estando todos os comportamentos na instância natural. Ou seja, diferente de fenomenologia, de talvez cognitivo comportamental, não sei, nunca vi muito aprofundadamente sobre TCC e psicanálise, para Skinner, para os análises do comportamento, a psicologia entra no âmbito das ciências naturais. Ou seja, todo comportamento é natural, todo comportamento pode ter uma origem biológica, sabe? Então, com os 3 determinantes que se entrelaçam na história de um indivíduo, sendo assim, a origem orgânica de um transtorno não é obstáculo para analistas do comportamento possam tratar. Espera aí que a frase ficou bizarra, né? Eu falando uma coisa que está escrito outra. O que quer dizer a frase aqui? Que a gente, quando a gente está falando de análise de comportamento, a gente está falando sobre coisas físicas, né? Sobre coisas naturais, não coisas metafísicas. Então, se são todas causas naturais, logo a gente pode tratar, sabe? Assim como coisas biológicas. Então, como a gente viu, um comportamento, ele é multideterminado, ou seja, ele tem tanto aspectos de genética, que são os nossos aspectos biológicos, tanto história de vida quanto cultural.
esses três são entrelaçados. E todos eles determinam em todos os nossos comportamentos. Então, se um comportamento ele é um pouco mais filogenético do que ontogenético ou cultural, pouco importa para a análise do comportamento nesse sentido, porque a análise do comportamento ainda vai entender, né, na filosofia dela, nos conceitos dela, de que todos os determinantes vão fazer parte daqueles comportamentos. Então, se todos os determinantes fazem parte daquele comportamento, a gente pode trabalhar em cima dos determinantes que a análise do comportamento sugere a trabalhar, que no caso é o ontogenético, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Transtornos, apesar de terem os mesmos determinantes, são diferentes de alguns comportamentos nossos que podem ser mais sociais, culturais ou ontogenéticos, como o próprio ciúmes lá da menina, né? Não tem tanta coisa biológica do que tem de ontogenética. Então, eles têm os mesmos determinantes de outros comportamentos, só que algum determinante vai sobressair um pouco mais do que outros, como no caso dos transtornos de neurodesenvolvimento, são as determinantes biológicos, né, filogenéticos. Então, vamos lá. Autismo. Não sei se autismo tá certo, né? Por isso que aquela hora eu falei transtorno de espectro autista. Não sei se falar autismo tá certo. Alguém fala aí nos comentários. Nos comentários não, nos chats. Então, o autismo, forte determinante biológico, mas também sofre influência dos outros determinantes. Vamos ver se alguém respondeu. Tá certo, tá bom. Que bom. Então, ele tem forte determinante biológico, porém, ele também vai sofrer dos determinantes ontogenéticos, por exemplo, nos pais que são superprotetores, que não vão deixar o filho, né, se adaptar ao ambiente, ter neuroplasticidade, esse tipo de coisa. Os pais vão superproteger a criança, né, vai ter extrema dificuldade em interagir com o ambiente se os pais não deixam a criança interagir. E também a exclusão de vários espaços, que no caso se dá no determinante cultural. Então, tá vendo que o autismo, ele pode ter um determinante biológico forte, mas a gente consegue identificar também a influência da ontogenética e da cultura. Então, é isso, sabe? No caso, o analista do comportamento, ele vai trabalhar aqui, ó, na ontogenética. Então, vai trabalhar nesse comportamento dos pais ser superprotetores, conversar com eles, ajudar a criança a desenvolver repertórios, etc. Não sei como é que faz um tratamento de aba em comportamental, mas dá para entender, né? Aí, outro exemplo, ansiedade. Forte determinante ontogenético, que é a história de vida, né, com muitos punidores, por exemplo. Mas também tem a cobrança de ser uma pessoa melhor, uma pessoa que está sempre positiva, pessoa que está sempre bonita, esse tipo de coisa, isso pode gerar também, causar ansiedade. E até deficiência na produção de monoaminas, né, que são determinantes filogenéticos. Monoaminas, para quem não sabe, são dopamina, serotonina, noradrenalina, que eles são produtos químicos do nosso cérebro que ajudam na regulação do humor e causam também ansiedade e depressão. Então, é de fundamental importância que o analista entenda as influências e contingências que desenvolvem esse repertório e o que mantém esses comportamentos para encontrar métodos eficientes para intervir nesses padrões. Entendeu? Então, tipo, apesar de ter o determinante filogenético ser muito forte e um analista de comportamento não poder fazer nada sobre isso, ele não é médico, ele não é psiquiatra, não é neurologista, né, não é fármaco também, ele vai procurar, né, na instância, no determinante ontogenético, o que mantém alguns comportamentos, né, quais são as contingências que mantêm certos comportamentos ou falta desses comportamentos no indivíduo, sabe? E tendo esse foco, conseguindo trabalhar para uma intervenção eficiente para que o indivíduo possa gerar reforçadores e evitar punições. Tá, temos 4 minutos, dá tempo. E a última discussão do capítulo, né, e a última discussão nossa aqui também, que é o que é normal, né? O que distingue um comportamento normal e aceito do que um que é anormal e que deve ser tratado, né? O que distingue, qual que é a diferença? Então, assim como grande parte das coisas que a gente tem hoje em dia, né, pode ser considerado uma construção social, onde o que sai do esperado em uma determinada sociedade pode já ser considerado um desvio padrão da média da população e que merece ser tratado e segregado. Outro também desses ideais que falam sobre o que é normal e anormal
é uma ideia distorcida de Darwin, que é meio que um darwinismo social, onde por meio de escalas, né, tipo de inteligência, pessoas que estão abaixo da média, né, que são inferiores, elas teriam que ser segregadas, teriam que ser esterilizadas, teriam que ser, sabe, jogadas de lado, e as que são melhores, as que são mais bem adaptadas, teriam que sobreviver. Então, isso daqui é a coisinha, a ideia do nosso querido amigo Francis Galton, que eu esqueci qual é o nome da ideologia daquele arrombado. Alguém pode me lembrar o nome? Nossa, era... Eu não lembro agora, mas foi uma das ideologias que fez surgir o nazismo. Enfim, dessas coisas aqui, de coisa de arrombado. Isso daí. Tá falando que minha internet tá travando. Tá travando um pouco? Isso aí, Kenéia. Tá travando, gente, ou não? Acho que não, né? A Kenéia conseguiu responder aqui. Tá, e agora? Está um pouquinho, mas dá para entender. Para de Opa. graça. Tá travando um pouquinho só, Gil. Dá para Tá, entender. agora tá travando ou tá de boa? Falar aí de nazismo, não entendi. Dá umas travadinhas, mas dá para entender. Tá bom, então. Tá. Você fica com voz robótica. Tá, mas se dá para entender, então tá certo. Se não der para entender, vocês mandam a mensagem aí, tá bom? Então tá. Análise do comportamento os análises do comportamento entendem, então, que há comportamentos que precisam de mais atenção, mas não porque são anormais, mas sim porque trazem mais sofrimento para o indivíduo. Então, comportamentos de uma criança autista podem trazer muito mais sofrimento para ela do que outros comportamentos, né? Então, voltando lá para o que é um problema para análise do comportamento? É não conseguir produzir reforçadores ou não conseguir evitar estímulos aversivos. Então, é praticamente isso. Então, os objetivos terapêuticos seriam buscar novas formas de intervenção entre o indivíduo e o seu meio, minimizando estimulações aversivas presentes nessas relações e aumentando estimuladores apetitivas. Não sei o que seria esse apetitivo, provavelmente é reforçador. É uma coisa boa, né? Diminuindo, assim, o sofrimento do indivíduo de forma direta ou indireta. Estimulação aversiva que seu comportamento produz aos outros e este, por consequência, diminuindo as punições direcionadas ao seu comportamento. Então, deu para entender? A gente tratando alguns comportamentos derivados desses transtornos fazem com que diminua a aversão. Gente, 1 minuto para acabar. Quer que faça outra ou não? Tá tudo certo? Essa última frase do Skinny aqui para lacrar. Tudo certo, né, gente? Porque vai acabar em menos de 1 minuto, é isso. Não tem mais nada. Grato pela presença, gravei isso daqui, graças a Deus. E é isso, até amanhã. Boa prova para todo mundo. Beijos.